Gelo na chapa. Mas o que está acontecendo? O que está a acontecer? Bem-vindo ao canal do Gelo na Chapa, um experimento audiovisual sobre audiovisual. E eu sou Ramon Coutinho, vou tentar explicar para vocês qual é a intenção desse projeto, que na verdade eu já tenho uma vontade de fazer acontecer há algum tempo, e por falta de tempo, coragem e emoção para isso, eu fui adiando cada vez mais. Na verdade, esse é um espaço de tentativa de criar uma reflexão, um diálogo, um olhar crítico, elaborar, enfim, contatos em torno da imagem. A nossa via é a imagem. O que a gente assiste, como a gente vê as coisas, como a gente assiste as coisas, de que maneira a gente elabora em torno dessas imagens e tudo que a van filosofia nos permitir. Então, para além de ficar aqui falando exatamente sobre filmes que eu vi ou críticas dos filmes que estão aí nas mostras e Oscars e sei lá o que, a intenção é fazer um debate sobre o audiovisual como um todo. E aí eu tô falando desde o cinema até a novela, o comercial. Uma espécie de diário também do que eu tô vendo e do que eu tô lendo. E ter algum canal pra falar, gente. Porque a gente gosta de falar, a gente gosta de compartilhar as coisas que a gente lê, que a gente vê. Ano passado eu realizei um projeto chamado Tela em Transe, justamente para discutir a história do cinema brasileiro, olhares sobre a história do cinema brasileiro. Foi possível graças ao Aldir Blanc, então foi a lei Aldir Blanc que possibilitou a existência desse projeto. A gente conseguiu reunir um grupo de pessoas inscritos de várias partes do país. Isso foi muito massa, porque se a gente estava querendo debater cinema brasileiro, por que não ter esses vários olhares de pessoas de diversos lugares? Então, e eu consegui também trazer alguns debatedores para falar sobre algumas dessas veredas da história do cinema brasileiro, né? Eu tentei unir esse meu interesse pela história, o processo social, pelo debate em torno do que nos acontece enquanto grupo, enquanto sociedade, e unir isso a uma leitura também com cinema. Essa proposta nasce um pouco dessa experiência de entender a imagem não só como imagem, mas como uma via de possibilidade de interpretação do mundo, de crítica sobre o mundo, de entendimento de quem a gente é, de para onde a gente vai, o que a gente... Então, assim, é um convite para quem tem algum tipo de interesse nesses temas: cultura, arte, política, cinema, tudo que a gente, de algum jeito, criar relação. Porque o mundo é feito de imagens, as imagens são feitas de mundo, então uma coisa abraça a outra muito bem. E hoje eu queria começar tentando justamente criar links entre narrativas, entre obras, entre filmes e livros. O tema que eu quero trabalhar hoje é justamente em torno de um personagem que está vinculado à vida política brasileira como nenhum outro. Eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente. Deixa eu colocar aqui pra ver se eu consigo. Pois é, companheiro, estamos aqui hoje. Eu não sei imitar Lula, inclusive. Não sei imitar pessoas conhecidas. Enfim, me joguei na leitura do livro de Fernando de Moraes, que é essa biografia, primeiro volume. E durante a leitura desse livro, é óbvio que você começa a pensar nessa figura, você vai transformando um pouco o seu olhar sobre a figura a partir de uma leitura mais íntima. Nos primeiros capítulos você já tá completamente envolvido pela história de Lula. Não é à toa que ele começa, sei lá, a primeira metade do livro, a metade do livro praticamente é em torno das prisões, tanto em 2019, no processo da Lava Jato e tudo aquilo que a gente conhece, quanto em 80, quando ele era um metalúrgico. Você já começa o livro, de algum jeito, se vinculando à história, porque eu acho que a maioria de nós viu o que aconteceu. Ele já começa com fatos muito recentes. E, ao mesmo tempo, é pensar como ele articula o livro a partir das prisões, pelo menos inicialmente, para depois contar a história dele, a infância, a formação política, a entrada no sindicato e tudo isso que, de algum jeito, a gente sabe alguma coisa. No pós-fácil, Fernando de Moraes resolve falar um pouco sobre o processo de escrita do livro e como foram algumas das entrevistas e como foram alguns dos encontros com Lula e tal. Em pouco tempo de trabalho, descobri que o melhor lugar para tomar os depoimentos do ex-presidente era no interior dos aviões. A partir de então, passei a acompanhá-lo em suas viagens, principalmente as internacionais, quando podíamos passar horas a fios conversando a bordo dos jatos executivos, sem telefonemas, sem secretárias e sem a fila de políticos que interrompia o nosso trabalho. Eu podia desfrutar da companhia do personagem do livro por horas e horas. Por que eu tô destacando isso? Dos muitos filmes que existem em torno do personagem Lula, existe um que eu gosto muito, que eu acho que muita gente conhece, que é o Entreatos. É um filme de 2004, do João Moreira Salles. Ele recorta, ele acompanha justamente o período da primeira eleição ganha por Lula, que é em 2002. Filmar com intimidade essa eleição. O Lula que tá
Enfim, ele fala isso. Durante o processo de montagem, percebi que o material que mais me interessava dizia respeito às cenas não públicas de Lula. Lula nos carros, nos hotéis, nos aviões, nos camarins. Dos inúmeros filmes que podiam surgir no material bruto, decidi afinal montar aquele que privilegiasse essas cenas mais reservadas. E aí eu queria não só indicar, mas também fazer a leitura de alguma dessas cenas. E a primeira que eu quero colocar é justamente uma que se passa dentro do avião. Momentos do documentário que talvez ele esteja justamente, como o próprio Fernando de Moraes fala, sem outras interferências, o avião como esse universo meio ilhado, pelo menos até então ali no filme, sem celulares, sem outras pessoas, com uma realidade física limitada, digamos assim. É onde talvez o documentário chega a um dos momentos, dos seus vários momentos, um dos momentos mais ricos, assim. É quando o Lula, ele começa a falar sobre, ele começa a fazer uma autoavaliação da sua posição política no mundo, ele faz uma autoavaliação do Partido dos Trabalhadores. E interessante de se pensar como é que ele fazia essa leitura naquela época, em 2002, né? No Brasil hoje, esse é um dado triste para o Brasil, não é um dado bom. No Brasil hoje, a única figura de dimensão nacional se lembra. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, sabe? É muita coisa. Aliás, nenhum político brasileiro nunca teve o alicerce que eu tenho. Esse entendimento, né, esse diálogo com a câmera, ele estabelece isso durante o filme inteiro. Tem uma câmera de cinema que tá ali interessado num outro tempo, que não tá exatamente interessado só em grandes falas ou grandes momentos, mas também no cotidiano. Outros momentos do filme que são interessantes de se destacar aqui, justamente é quando essa câmera não acessa todos esses lugares, ou seja, e aí em um dado momento a Luz Mercadante entra numa sala com o Lula e a câmera fica do lado de fora. Um cafezinho depois, querido. Uma xicrinha pequena. Se a gente conversar um pouquinho só depois. Ok, querido. Essa parte eu só encosto, porque depois ela não abre, tá? Esse é um filme que está interessado em achar esses limites. Então é uma câmera que tem acesso a muita coisa, mas ela também encontra momentos de impedimento. É que ela filma o impedimento da criação dessa imagem. Mais ou menos ali depois da primeira meia hora, a gente está numa reunião do PT. É uma reunião, né, da campanha. E é justamente esse momento que eu considero um dos momentos mais interessantes para se entender uma campanha política, para se entender a tensão que aquele momento parece carregar. O José Disseu, ele questiona a câmera, ele olha para a câmera, ele fala quem são essas pessoas, ele meio que ia falar algo e meio que ele para. Você tá gravando isso aí, gente? De quem é esse pessoal? É teu? Não, é o pessoal do João, é o documentário. Que João? João Salles. João Salles. Quem é Tá João combinado Salles? com o Lula, tá combinado com o Lula. Tá bom, já. Tá combinado com o É um Lula. documentário que a gente tá fazendo. Vamos deixar para discutir, vamos tentar discutir, se for altamente sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora, não é isso? Esse entendimento dessa câmera, inclusive genialmente realizada e fotografada pelo Walter Carvalho, essa câmera que tá junto da campanha, mas que também não tem acesso a tudo. Qual é digamos assim, o conflito narrativo do documentário? Um documentário que tá acontecendo ali numa campanha eleitoral histórica, né? O conflito narrativo talvez seja justamente esse. Ele vai ganhar no primeiro turno ou ele vai ganhar no segundo turno? Naquele momento tinha uma certeza no ar que ele seria o ganhador. Coisa que agora, 20 anos depois, talvez a gente esteja vivendo um processo que não nos dê tanta certeza. Aí eu acho que a coisa vai ser mais pesada. Enfim, não é momento para fazer futurologia, mas de analisar o que a gente tem na mão, né? São versões de realidade. A imagem, o filme de João Moreira Salles nos apresenta uma versão do personagem. O livro de Fernando de Moraes, outra. Elas podem se complementar ou elas podem entrar em, sei lá, em conflito. Tem um outro filme que é o ficcional, baseado na história de Lula, que é Lula, Filho do Brasil. De que forma nós vamos negociar, companheiro? Não gosta desse país? Não do jeito que tá. Brasil, Lula! Estamos no Brasil! Alguém precisa começar a fazer diferente aqui. E é bom que se diga que, junto com o Entre Atos, outro grande diretor, que é o Eduardo Coutinho, produzindo um filme sobre os peões do ABC, os colegas de Lula, os colegas de luta do sindicato. Se no filme de João Moreira Salles ele vai com um líder,
No outro filme, no Peões, de Eduardo Coutinho, ele olha para o coletivo, né? Você vê, 20 anos se passou, eu fui doméstica, fui coisa, mas eu continuo sendo metalúrgica de coração, sabe? Assim, eu tenho muita identidade com esse pessoal que é metalúrgico, sabe? A nossa proposta de PT, do PT, quando nasceu, seria o PT jamais ia entrar nessa dos políticos, daquela política que existia. Claro, também indicar um outro filme que também explora esse lugar da performance, desse entendimento de Lula com as massas, que é o ABC da Greve, de Leon Risserman. Depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos. Eu acho que para quem quer ampliar esse debate, assistir o filme do Leon Risserman, capturar aquele momento ali das grandes greves do ABC da década de 80, do início da década de 80. Um grande complemento, eu acho que pensar no livro do Lula e no documentário Entre Atos. Eu acho que é fundamental para quem tem esse interesse em cinema, política, documentário e todos esses assuntos. E principalmente por esse ano também ser esse ano de ebulição política. Esse ano é um ano de loucura e é isso, tipo assim, espero que a gente possa estabelecer realmente um espaço de invenção, de criação de diálogo, de criação de crítica, de criação de reflexão. Eu vou continuar nesse processo aqui nesse canal a partir de agora. Se inscreva nesse canal, nesse Gelo na Chapa, e aguarde mais conteúdo sobre cinema, sobre tudo que a imagem pode capturar.